Um milionário convida sua ex para o casamento, mas ela aparece com uma menina que tem os mesmos olhos que ele. Você quer convidar quem? Marcus Sullivan quase engasgou com um café ao ouvir a pergunta da noiva, sentado em seu luxuoso escritório, com vista para Seattle. Ele encarava Sarah Mitchell como se ela tivesse perdido a razão. Isabela Rodrigues menos, disse ela, ajustando os óculos de grife e tocando a tela do tablet. Sua ex de 5 anos atrás. Isso mostra maturidade, Marcus. Confiança no que temos. Mas Marcus não via a vista panorâmica da cidade, nem o azul cintilante da Baía de Helion. Tudo o que ele conseguia ver eram aqueles olhos escuros. Os olhos dela. Isso não é uma boa ideia, menos murmurou, afrouxando a gravata. O ar parecia mais quente de repente. Por quê? Você disse que terminou de forma amigável. Marcus quase riu. Amigável? Ser pego, investigando secretamente o status imigratório da própria namorada menos, mesmo com boas intenções. Não era exatamente amigável. Algumas portas não deveriam ser reabertas. Mas 40 minutos depois, lá estava Elle, assinando com mãos trêmulas um convite de casamento, endereçado à mulher que nunca esqueceu, do outro lado da cidade. Isabela terminava seu plantão noturno no Hospital Infantil de Seattle. O turno era pesado, mas ela precisava do dinheiro. Ao pegar a correspondência, um envelope elegante entre contas atrasadas, fez seu coração parar. Mamãe, você ficou com cara estranha. Emma, sua filha de 4 anos, desenhava no canto da sala. Os olhos grandes, os mesmos olhos de Marcus, observavam com curiosidade. É só coisa de trabalho, meu amor, respondeu Isabela, com a voz trêmula. Mas, ao abrir o convite, a realidade bateu com força. Marcus ia se casar. Depois de 5 anos de silêncio. E ela guardava um segredo que mudaria tudo. Mamãe, por que você está chorando? Não estou, querida. Só cansada. Emma mostrou seu desenho. Uma família no parque. Mas faltava uma figura masculina. E então, com toda a inocência, fez a pergunta que Isabela temia. Mamãe, eu tenho um papai? Aquela noite, depois de colocar Emma na cama, Isabela ficou olhando para o convite, pensando nas palavras que ensaiava há dias. Marcus precisava saber. Emma precisava do pai. Não apenas por amor, mas talvez por sobrevivência. Após alguns exames inconclusivos, os médicos queriam investigar uma possível condição genética. Se fosse algo grave, Emma precisaria de um doador compatível. E Marcus talvez fosse a única esperança da filha. Com o coração acelerado, Isabela digitou a resposta. Estarei lá, Isabela, e enviou. Meia hora depois, o celular vibrou. Com uma mensagem de número desconhecido. Mal posso esperar para te ver de novo, Dar, Marcus. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Nos dias seguintes, Marcus não conseguia se concentrar. Ele passou a visitar lugares onde costumava ir com Isabela. Pediu até o antigo café favorito dela menos, e não conseguiu tomar um gole. Enquanto isso, Isabela ensaiava, em frente ao espelho, como revelar a verdade. Como explicar para Emma que o pai não sabia que ela existia? Como contar a Marcus que ele tinha uma filha, e que ela talvez estivesse doente? Emma, você gostaria de conhecer seu papai? Sério? Ele gosta de Lego? Isabela sorriu com tristeza. A gente vai descobrir. Marcus finalmente criou coragem e mandou uma mensagem. Precisamos conversar antes do casamento. Podemos nos encontrar? A resposta chegou rápida. Parque Green Lake. Amanhã, às 15 horas, estarei no Lago dos Patos. Na tarde seguinte, Marcus chegou cedo. O vento de março soprava gelado, e o parque estava cheio de famílias. Quando viu Isabela se aproximar, parecia que o tempo tinha parado. Ela estava ainda mais bonita, mas havia algo diferente. Uma sombra de cansaço, uma força silenciosa. Oi, disse ela, parando a poucos passos. Você está linda, bela. Isabela corrigiu com firmeza. Ninguém me chama de bela mais. As palavras cortaram como lâmina. Eles ficaram em silêncio, até que Marcus murmurou. Então, você vai ao casamento? Eu não deveria ter aceitado. Isso foi um erro. Espera menos. Ele implorou. Por favor, não vá embora. Eu pensei em você por 5 anos. Pensei no que fiz de errado, no que devia ter dito. Isabela se virou, olhos brilhando de lágrimas contidas. Marcus, tem coisas que não se consertam com palavras. Eu errei. Eu não devia ter investigado você. Não daquele jeito. Mas eu te amava. Eu queria te proteger. Não, Marcus. Você queria proteger a si mesmo. Você nunca confiou em mim. Silêncio. Então por que está aqui? Ele perguntou, desesperado. Ela respirou fundo. Era chegada a hora. Por quê? Tem algo que você precisa saber. Algo que eu deveria ter contado há muito tempo quando Marcus descobre que tem uma filha.
Tudo muda. Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Havia algo na voz de Isabela, menos na maneira como ela evitava seu olhar, que soava como um alerta ensurdecedor. O que foi? Perguntou. A garganta seca. Isabela puxou o celular com as mãos trêmulas. Procurou entre as fotos até encontrar a foto escolar de Emma, tirada no mês passado. Uma garotinha linda, com cachos escuros e olhos inconfundíveis. Ela entregou o celular a Marcos, sem dizer uma palavra. Ele encarou a tela, e seu mundo virou de cabeça para baixo. A menina era idêntica a ele quando criança, menos o mesmo queixo teimoso, os mesmos olhos castanhos profundos, até o jeitinho de inclinar a cabeça ao ser fotografada. O nome dela é Emma, menos sussurrou Isabela. Ela tem 4 anos. O celular escorregou das mãos de Marcos e caiu na grama. Ele se abaixou para pegá-lo, com as mãos tremendo, e olhou a foto de novo. Suzol. Olhando de volta para ele, de um rostinho metade dele, metade Isabela, 4 anos menos, murmurou, atordoado. Ela é minha. Sim, menos, respondeu Isabela. E você nunca soube, você nunca me contou, disse Marcos, a voz mal saindo. Marcos, 4 anos, repetiu, agora com raiva e dor misturadas no rosto. Você me escondeu a minha filha por 4 anos? Eu posso explicar. Explicar o quê? Que você achou que eu não merecia saber? Que pensou que eu seria um pai tão horrível que precisaria protegê-la de mim? Não se atreva a transformar isso nos seus sentimentos feridos. Disparou Isabela. Quer saber por que não te contei? Porque eu sabia que sua reação seria exatamente essa. Você sempre achou que tudo girava ao seu redor. Ela é minha filha. É a minha filha também. E fui eu quem a criou sozinha enquanto Volca brincava de magnata da tecnologia e esquecia que eu existia. Eles agora chamavam atenção no parque. Marcos respirou fundo, tentando conter a raiva. Eu tentei te encontrar. Eu liguei. Fui até o hospital. Você tentou uma vez, depois desistiu e seguiu em frente. Você deixou claro que não queria mais me ver. Isabela enxugou os olhos. Eu estava grávida, Marcos. Sozinha, com medo. Descobri 3 semanas depois da nossa briga, e como eu poderia contar isso a um homem que me investigou pelas costas? Marcos sentiu como se tivesse levado um soco. Você já estava grávida quando me deixou? Eu ia te contar. Tinha tudo planejado, disse ela com voz baixa. Um jantar. A foto do ultrassom. Mas aí encontrei aquele relatório. E percebi que o homem que eu amava me via como suspeita. E você me puniu escondendo minha filha. Eu protegi ela. Protegi de crescer se sentindo rejeitada por um pai que via a mãe dela como um risco. Marcos olhou de novo a foto de Emma. Ele tinha perdido tudo. Primeiros passos. Primeiras palavras. Aniversários. 4 anos de vida. Apagados. Eu quero conhecê-la menos, disse com firmeza. Marcos, quero ver minha filha hoje à noite. Não é tão simples. Ela não sabe de você. Eu disse que você estava trabalhando muito, mas ela é esperta. Já começou a fazer perguntas difíceis. Então contamos a verdade. E qual seria essa verdade? Que o papai estava ocupado demais investigando a mamãe? Deu. Mas Marcos não desistiu. A verdade é que eu já a amo, e quero estar presente na vida dela. Isabela o encarou por um longo momento. Havia algo no olhar dele, algo diferente. Ela suspirou. Ela tem perguntado de você com mais frequência. Desenha famílias. Pergunta por que o papai não está, Isabela. Por favor. Tem mais uma coisa. A voz dela quase sumiu. Emma tem tido alguns problemas de saúde. Os médicos querem fazer mais exames. Eles estão perguntando sobre historical, familiar, compatibilidade genética. Se ela precisar de... Ela não conseguiu terminar. Marcos ficou pálido. Que tipo de problema? Ainda não sabemos. Mas, se ela precisar de tratamento com doador compatível, pode precisar de você. A ficha caiu. Isso não era mais só sobre arrependimento. Era sobre salvar uma vida. Quando posso vê-la? Isabela pegou o celular e mandou uma mensagem rápida. Amanhã. Mas Marcos, isso muda tudo. Sua vida, seu casamento, eu sei, disse ele, olhando novamente para a foto da filha. Mas tem coisas que são mais importantes do que planos. Na noite seguinte, Marcos estava parado em frente ao pequeno prédio de Isabela, com uma sacola de livrinhos infantis nas mãos. Sentia náusea de tanto nervosismo. Viu sombras dançando na janela iluminada do primeiro andar. Isabela abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Ela está empolgada menos. Disse com um sorriso nervoso. Disse que um amigo especial ia nos visitar? O que ela sabe sobre mim? Que você precisou ir embora a trabalho quando ela era bebê. Que sempre quis com Hecla. Marcos assentiu, grato pela mentira suave, e sobre nós, que nos importávamos um com o outro. Mas, às vezes, adultos não conseguem ficar juntos. Mesmo com amor, mamãe, é ele, é meu papai.
A vozinha veio de dentro do apartamento. Isabela arregalou os olhos. Emma, querida, vem cá. E então, ela apareceu. Uma menininha com cachos escuros, o mesmo queixo teimoso. E os olhos dele boca e bem alto, disse ela, inclinando a cabeça. E tem meus olhos? Marcos ajoelhou, a voz embargada. Acho que tenho. Você é a Emma. Sou. Você é meu papai mesmo? A pergunta veio pura, direta, e Marcos sentiu as lágrimas chegarem. Sim, meu amor. Eu sou seu papai. Emma pensou por um segundo onde Volca estava. Marcos olhou para Isabela. Ela fez que sim, com a cabeça. Eu estava trabalhando longe, e só soube de você ontem, mas agora, que sei. Quero estar com você. Se você deixar, você trouxe presente? Marcos riu. Trouxe livros de pintar. Ouvi dizer que você adora desenhar. A gente pode pintar agora? Mamãe, ele pode ficar para o jantar? Emma, na verdade, disse. Marcos, eu adoraria ficar, se vocês deixarem 2 horas, se passaram entre macarrão com queijo, lápis de cor e histórias sobre o mundo de uma menina de 4 anos. Marcos estava encantado. A conexão era natural. Real, papai, por que você mora em outra casa? Marcos trocou olhares com Isabela. Às vezes, famílias moram em lugares diferentes, mas o amor continua igual. Minha amiga Keila pai. Nos fins de semana. Pode ser assim? Talvez menos, disse ele, com um sorriso. Você pode vir amanhã, Emma. Isabela tentou interromper. Eu adoraria menos, disse Marcos. Podemos ir ao parque? Mais tarde, depois que Emma dormiu, os 2 adultos sentaram-se no sofá. O peso dos anos entre eles, ela e incrível, disse Marcos, emocionado. Ela perguntou de você constantemente desde os 4. Eu sabia que esse dia viria. Mas, não com ela talvez doente. Isabela contou sobre a possibilidade de uma doença rara. Sobre o transplante. Marcos sentiu o chão desaparecer de novo. Eu devia ter contado desde o começo, disse ela. Você merecia saber. Ela merecia? Por que não contou? Isabela hesitou. Eu tinha 28 anos. Estava assustada. O homem que eu amava me investigou. Como se eu fosse uma criminosa. Quando descobri a gravidez, pensei que você acharia que foi de propósito, que brigaria pela guarda, que usaria dinheiro e advogados para me tirar dela. Você achava isso de mim? Achava que você resolvia tudo com poder. Estava errada. Marcus pensou. 5 anos atrás. Talvez fosse verdade. Talvez eu fosse esse homem. Mas hoje, quero acreditar que amadureci. Ela o encarou em silêncio. Tem outra coisa que precisamos discutir, disse Isabela. Seu casamento. Faltam só 10 dias. Marcos fechou os olhos. A ficha caiu. Ele estava no apartamento da ex-namorada, falando sobre a filha que acabara de conhecer. Enquanto sua noiva o esperava em outro mundo, que agora parecia tão distante, ele descobre que é pai, e a verdade destrói seu casamento. Eu preciso contar a Sarah, disse Marcos. Você precisa cancelar o casamento, respondeu Isabela. Firme. Marcos a encarou, atônito. O quê? Você não pode se casar com outra pessoa, depois de descobrir que tem uma filha de 4 anos que acabou de conhecer. A Emma vai precisar de estabilidade, cuidados médicos, de um pai presente. Você acha que a Sarah está preparada para virar madrasta de uma criança secreta da noite pro dia? A Sarah é compreensiva. Ela vai? Vai o quê? Nos receber com os braços abertos? Você e a filha que sua ex-namorada escondeu por anos? Marcos, seja realista. Isso muda tudo antes que ele pudesse responder. Uma vozinha surgiu do corredor. Mamãe, tive um pesadelo. Isabela foi correndo consolar Emma, deixando Marcos sozinho com seus pensamentos. Através das paredes finas, ele ouvia Isabela cantar. Baixinho a mesma canção de Niná que sua mãe adotiva cantava para ele na infância. E aquilo partiu seu coração. Quando Isabela voltou, Emma segurava sua mão com força. Ela quer que você a coloque na cama. Menos, disse Isabela suavemente. Se quiser. Marcos acompanhou as duas até o pequeno quarto. A cama era simples, com lençóis coloridos e bichinhos de pelúcia gastos, mas tudo ali transbordava carinho, o tipo de amor construído com sacrifício, papai. Você vai estar aqui quando eu acordar? Perguntou Emma, com olhos esperançosos. Marcos olhou para Isabela, que assentiu com um leve sorriso. Vou estar aqui, meu amor. Dorme bem. Eu te amo, papai. Aquelas palavras o atingiram como uma avalanche. Essa menininha, que o conhecia há apenas 3 horas, estava lhe oferecendo um amor puro e incondicional. Enquanto ele passou 5 anos com medo de amar de novo, eu também te amo, Emma. Ao sair do quarto, Marcos sentiu o peso real de tudo aquilo. Em 10 dias, deveria se casar com Sarah, mas naquela noite, colocou a filha para dormir pela primeira vez. E de repente, o casamento parecia impossível. Acho que devo ir, disse. Mas não se mexeu, Marcos, disse Isabela. O que quer que decida sobre o casamento, saiba que a Emma precisa de constância.
Ela não precisa de um pai de fim de semana. Ela precisa de você inteiro. Eu sei. Sabe mesmo? Porque seu histórico com compromissos não inspira muita confiança. Ah, verdade. Mas ao olhar o desenho de Emma colado na geladeira, menos uma família de palitinhos, com uma figura alta marcada como papai, Marcos sentiu algo mudar dentro de si. Quero estar na vida dela todos os dias. Quero ser o pai que ela merece. Isabela respirou fundo. Então você sabe o que tem que fazer. Marcos assentiu. Precisava cancelar o casamento, contar a verdade, ser pai de verdade e, acima de tudo, perdoar a si mesmo por ter perdido os primeiros 4 anos da vida da filha. Naquela noite, Marcos ficou 20 minutos parado no carro em frente ao condomínio de Sarah. Repassou 1000 formas de dizer a verdade. Como explicar que seu casamento, marcado para dali a 8 dias, não podia mais acontecer? Sarah abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Sorriu, mas logo a expressão se apagou ao ver o rosto dele. Você está pálido. Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar. O tom da voz dele fez Sarah empalidecer. Entraram na sala, repleta de papéis de casamento, contratos com fornecedores, um vestido pendurado na capa protetora. Era o futuro que eles haviam construído juntos, e que agora desmoronava, Marcos. Você está tendo dúvidas sobre o casamento? Ele respirou fundo, sim. Mas não pelos motivos que você imagina. Sarah se sentou no sofá, rígida. A outra pessoa. Não é isso. Eu tenho uma filha. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. O quê? O nome dela é Emma. Ela tem 4 anos. É filha da Isabela Rodrigues. Sarah piscou, como se tentasse absorver as palavras. Sua ex. Aquela que você convidou para o casamento? Eu só descobri sobre a Emma há 2 dias. A Isabela nunca me contou que estava grávida quando terminamos. Sarah levantou-se bruscamente, andando até a janela. Então, deixa eu ver se entendi. Sua ex, que você convidou para o nosso casamento, vai aparecer com a filha secreta de vocês. E agora você quer cancelar tudo? Sarah, eu sei como isso soa. Sabe mesmo? Porque parece que você vai largar tudo por uma mulher que mentiu. Para você por 4 anos, isso não é sobre a Isabela. É sobre a Emma. Ela está doente. Pode precisar de tratamento médico que só um familiar compatível pode oferecer. Sarah o olhou, lágrimas nos olhos. E você nem me deu escolha. Já decidiu, não é? Olha para você, Sarah. Para a forma como está reagindo. No take. Mas isso prova que o nosso plano de vida já não existe mais. Eu te amo, Marcos. Achei que estávamos construindo algo real. Estávamos. Mas agora, eu tenho uma filha e tudo mudou. Mais tarde naquela noite, Marcos voltou ao apartamento. De Isabela com comida chinesa e um tabuleiro de xadrez debaixo do braço. Você contou, disse Isabela, ao ver o rosto dele. Cancelou o casamento também. Emma olhou da mesa de desenho e correu. Papai, você trouxe comida. Tô morrendo de fome. Durante o jantar, Emma contou sobre o dia na escolinha. E Marcos se surpreendia com o quanto aquela noite parecia normal, como se sempre tivesse feito parte daquela rotina. Mamãe brócolis, é horrível. Eu também achava menos, disse Marcos, rindo, mas com molho de soja. Fica ótimo. Emma mergulhou o brócolis no potinho e provou. Sorriu. É gostoso? Papai é esperto. Isabela olhou para ele e sorriu discretamente. Depois do jantar, ele ensinou Emma a jogar xadrez. Essa aí é Rainá, explicou. Tipo a mamãe, disse Emma. Ela faz tudo. Na hora de dormir, ela exigiu que ambos a colocassem na cama. Lê uma história para mim, papai. Marcos leu 3. E quando Emma adormeceu com os dedos enrolados nos dele, sentiu o coração derreter. Ela confia em você completamente, sussurrou Isabela. Não deveria. Eu não faço ideia do que estou fazendo, ninguém sabe. É isso que torna tudo tão assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Sentaram-se no sofá. O clima entre eles era diferente agora. Menos mais esperançoso. Precisamos conversar. Sobra o futuro, disse Isabela. Guarda. Decisões médicas, como vamos cocriar a Emma. Quero estar aqui todos os dias, não só em finais de semana. E como isso funcionaria? Você mora num apartamento luxuoso no centro. Eu vivo num quarto e sala no Capitol Hill. Então eu me mudo. O quê? Quero morar perto. Para Emma não mudar de escola, nem perder os amigos. Quero que ela tenha um quarto na minha casa. Quero estar por perto. Marcos. Volkneel. Precisa fazer isso. Preciso sim. Perdi 4 anos. Não vou perder mais por causa de distância. Na manhã seguinte, Marcos ligou para sua corretora do estacionamento da escola de Emma. À tarde, fez uma proposta por uma casa, a 6 quadras. Dali. Próxima o suficiente para Emma ir de bicicleta de um lar ao outro. A semana ganhou ritmo. Marcos levava a Emma para a escola, trabalhava em cafeterias do bairro e à noite jantava com elas. Ajudava nas tarefas, lia histórias
e estava presente. Você está diferente, observou Isabela numa sexta-feira, à noite diferente como? Mais calmo, menos controlador. 5 anos atrás, você teria contratado advogados e comprado uma casa para mim menos com, ou sem minha permissão. Marcos sorriu, reconhecendo a verdade. 5 anos atrás, eu achava que dinheiro resolvia tudo. Hoje, só quero ser o pai que Emma merece. Mesmo que isso signifique abrir mão de tudo que você era, especialmente por isso, na segunda-feira seguinte, chegou o momento que nenhum dos dois esperava. A consulta médica na sala de espera, Marcos segurava a mão de Isabela com força, enquanto Emma folheava revistas velhas, alheia à atenção dos pais. Emma Rodrigues chamou a enfermeira. Eles se levantaram juntos, e o destino deles estava prestes a mudar. Mais uma vez, Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Algo no tom da voz de Isabela, no jeito como ela evitava encará-lo diretamente, acendeu todos os alarmes dentro dele. O que foi? Ele perguntou. A voz já carregada de apreensão. Isabela pegou o celular com as mãos trêmulas e deslizou por algumas fotos, até encontrar a que precisava. A foto escolar de Emma, tirada no mês passado, uma menininha de cachos escuros e olhos que Marcos reconheceu imediatamente. Ela entregou o celular, em silêncio. Marcos olhou para a imagem. Seu mundo virou do avesso. A menina tinha exatamente o mesmo queixo teimoso que ele via nas suas fotos de infância. Os mesmos olhos profundos. Até a forma como inclinava levemente a cabeça diante da câmera era familiar demais. O nome dela é Emma, menos Isabela. Sussurrou. Ela tem 4 anos. O celular escorregou dos dedos de Marcos e caiu na grama. Ele se abaixou rapidamente para pegá-lo, mãos trêmulas, encarando a foto como se ela pudesse mudar. 4 anos. Ele murmurou. Ela é minha. Sim, menos Isabela confirmou. Marcos ergueu os olhos. O choque em seu rosto deu lugar à mágoa. E então a algo mais escuro. Você me escondeu minha filha por 4 anos? Eu posso explicar. Explicar o quê? Que você decidiu que eu não merecia saber que tinha uma filha, que achou que eu seria um pai tão ruim, que era melhor me manter longe? Não torne isso sobre os seus sentimentos, Marcos. Isabela reagiu, com os olhos brilhando de raiva. Sabe por quê? Que eu nunca te contei? Porque eu sabia que a sua primeira reação seria essa. Porque você sempre achou que tudo girava em torno de você. Ela é minha filha. É a filha que eu criei sozinha. Enquanto você brincava de magnata da tecnologia e fingia que eu não existia, eles estavam gritando. Agora, chamando a atenção dos que passavam no parque, Marcos respirou fundo tentando baixar o tom. Eu tentei te encontrar. Liguei, fui até o hospital. Uma vez, você tentou uma vez. E quando não conseguiu, seguiu em frente. Você deixou claro que nunca mais queria me ver. Marcos, você estava grávida quando foi embora? Isabela assentiu com os olhos marejados. Eu ia te contar. Tinha planejado tudo. Um jantar, a foto do ultrassom. Mas aí, eu descobri que você tinha contratado um investigador particular para me seguir. Como se eu fosse uma criminosa. Como você queria que eu confiasse em você? E decidiu me punir escondendo minha filha? Não. Eu decidi protegê-la. De crescer se sentindo indesejada por um pai que via a mãe como um risco a ser investigado. Marcos olhou novamente para a foto. Era a filha dele. Uma criança que ele nunca tinha segurado nos braços. 4 anos de aniversários. Primeiros passos. Noites mal dormidas. Perdidos. Eu quero conhecê-la menos. Ele disse, com a voz quase falhando. Hoje, Marcos, não é tão simples. Ela não sabe quem você é. Eu disse que você estava trabalhando muito. Mas ela está começando a fazer perguntas. Ela desenha famílias. E pergunta por que a dela está incompleta. Então vamos contar a verdade. Que verdade? Que o papai estava ocupado demais investigando a mamãe para estar por perto. O golpe foi certeiro, mas Marcos insistiu. A verdade é que eu a amo, mesmo sem conhecê-la ainda, e quero fazer parte da vida dela. Isabela o observou com atenção. Por um instante, seus ombros relaxaram. Tem mais uma coisa, ela disse, em voz baixa. Emma está com alguns problemas de saúde. Os pediram exames mais completos. E falaram em compatibilidade genética. Marcos empalideceu. Que tipo de problema? É possível que seja genético. Ainda não sabemos. Mas, Marcos, se ela precisar de tratamento, talvez só a família possa ajudá-la. A realidade o atingiu como um raio. Não era só sobre arrependimentos. Emma poderia precisar dele. Para a Survivor. Quando eu posso conhecê-la? Isabela mandou uma mensagem. Amanhã. Mas isso muda tudo. Sua vida. Seu casamento com Sarah. Eu sei. Marcos respondeu, encarando a foto novamente. Algumas coisas são mais importantes do que planos. Eles estavam construindo uma família.
E então ela lhe deu uma notícia que mudaria tudo. Eles estavam construindo algo bonito. Não perfeito, não simples, mas real, duradouro, e cheio daquele tipo de amor que só cresce sob pressão. 6 meses antes, Marcos estava prestes a se casar com a mulher errada. Agora, estava plantando um jardim com a filha e reaprendendo a confiar na mulher que ele nunca deixou de amar. Não era a vida que ele havia planejado, mas era infinitamente melhor do que aquela com a qual quase havia se conformado. Quando Emma insistiu em carregar sozinha o pesado saco de sementes de girassol, tropeçando sob o peso, Marcos resistiu ao impulso de tirá-lo dos suas mãos. Em vez disso, caminhou ao lado dela menos pronto para ampará-la se ela caísse, mas deixando que ela carregasse o que pudesse suportar. Ele percebeu que aquilo era, no fundo, um bom ensaio para a paternidade. E talvez, um dia para o amor verdadeiro. 3 anos se passaram desde aquela tarde de março, em que Marcos descobriu que era pai. E a antiga casa, em estilo artesão no Capitol Hill, havia se tornado algo que nem ele, nem Isabela poderiam ter imaginado. Um lar, construído com paciência, perdão, e a escolha diária de estar presente. Emma, agora com 7 anos e faltando os 2 dentes da frente, estava em cima de um banquinho na cozinha de Marcos, medindo farinha com muito cuidado, enquanto ele segurava a tigela com firmeza. Seus cabelos estavam mais longos, presos no rabo de cavalo bagunçado, que já era sua marca registrada, e ela usava o avental manchado de tinta que Marcos lhe dera no aniversário de 6 anos. Papai, acho que precisamos de mais gotas de chocolate, ela decretou, olhando para a tigela com expressão crítica. Você disse isso nas últimas 3 fornadas. Marcos riu. Do jeito que vai, vamos acabar com gotas de chocolate com um pouco de massa de biscoito. Perfeito, ela sorriu, mostrando o espaço vazio entre os dentes. Do outro lado da cozinha, Isabela estudava concentrada seus livros de enfermagem, espalhados pela mesa de jantar. Estava no último semestre do curso para se tornar enfermeira especializada. O retorno à faculdade não tinha sido fácil, mas com a ajuda de Marcos, que insistiu em pagar a mensalidade e ajudar com Emma, tudo se tornou possível. Vocês 2 estão fazendo uma bagunça. Menos, ela disse, mas com um sorriso no rosto. Estamos fazendo memórias. Emma respondeu com seriedade, repetindo uma frase que aprendera com a terapeuta da família, a doutora Shum, menos com quem ainda se encontravam uma vez por mês. Não por crise, mas porque haviam entendido que boas famílias, assim como jardins, precisam ser cuidadas com frequência. O alarme do forno tocou, e Marcos retirou os biscoitos. Pela janela, ele via o jardim que plantaram juntos. Girassóis que já passavam da altura de Emma, tomates maduros e a horta de ervas que Isabela acrescentou na primavera passada. Tudo havia crescido de forma diferente do planejado. Mas, assim, funcionava, mamãe. Vem provar, Emma chamou, descendo do banquinho. Isabela fechou o livro e se juntou a eles, aceitando um biscoito ainda morno das pequenas mãos cobertas de farinha da filha. Está perfeito, disse ela. Doce na medida certa. Igual a nossa família menos Emma, comentou com naturalidade. E então, com olhos curiosos, perguntou: Papai, você e a mamãe vão se casar algum dia? Marcos e Isabela trocaram olhares. Era uma pergunta que Emma fazia de tempos em tempos, com a franqueza típica de uma criança de 7 anos, e que não deixava espaço para evasivas. Você gostaria que a gente se casasse? Isabela devolveu, com cuidado. Emma pensou por um instante. Eu quero que vocês sejam felizes. E vocês já parecem felizes. A dona Peterson diz que algumas famílias têm formas diferentes. E tá tudo bem. Marcos sorriu. Sua vizinha, idosa, havia se tornado uma espécie de avó para Emma menos, e sua principal fonte de sabedoria. Dona Peterson é bem esperta, menos, ele disse. Ela também falou que casamento é quando as pessoas prometem escolher uma outra todos os dias. Mas quando é difícil. E vocês já fazem isso. Isabela pegou a mão de Marcos. Um gesto que se tornara natural no último ano. Enquanto reconstruíam a confiança e descobriam que o amor que os unia tinha se tornado algo mais profundo do que antes, a gente tem conversado sobre isso, Marcos admitiu. E era verdade. Tinham conversado em sessões de terapia, em sussurros tarde da noite. Depois que Emma dormia, não sobre festas ou alianças, mas sobre o compromisso silencioso que já viviam no dia a dia, e Emma insistiu. E decidimos que queremos ser uma família de todas as formas que importam. Menos, Isabela disse, com suavidade, inclusive da forma oficial. Os olhos de Emma se arregalaram. Sério? Quando eu posso ser a dama de flores? Podemos fazer a festa no jardim? Calma, meu amor. Marcos riu. Estamos pensando em algo pequeno. Só nós, a dona Peterson e a doutora Shum. E bolo? Emma decretou. Tem que ter bolo. Com certeza. Vai ter bolo, Isabela.
Naquela noite, depois que Emma adormeceu com o livro que Marcus lia menos, já estavam na metade de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que ela declarou ser quase tão mágico quanto magia de verdade. Os dois sentaram no jardim compartilhando uma taça de vinho e observando os vagalumes dançando entre os girassóis, 7 anos atrás. Se alguém me dissesse que eu estaria sentada num jardim que plantei com minha filha Yu, homem que achei ter perdido para sempre Yu estaria redo, Isabela disse baixinho. 7 anos atrás, eu achava que sabia tudo sobre a vida menos Marcos, mas eu não sabia nada sobre o que realmente importa. Isabela encostou a cabeça no ombro dele. Emma tinha razão sobre famílias serem construídas. Ainda penso naquele desenho que ela fez. Nós três com ferramentas nas mãos, construindo algo juntos. E ainda estamos construindo, Marcos disse. Todo dia, ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo a conversa sonolenta de Emma com seus bichos de pelúcia, vinda da janela aberta. A casa guardava sons de uma vida bem vivida, menos o rangido das tábuas que conheciam os passos rápidos de uma menina, paredes que absorveram anos de risadas, e algumas birras, e uma cozinha que cheirava permanentemente a baunilha e canela. Marcus, Isabela disse, com uma expressão diferente. O que foi? Ela estava sorrindo. Um sorriso que começou tímido, mas se espalhou pelo rosto até os olhos. Eu estou grávida. Marcos sentiu o mundo girar menos, mas da melhor forma possível. Você está? Estamos esperando para fevereiro. Isabela respondeu, com um sorriso que tomava conta de seu rosto. Descobri ontem, mas queria esperar até estarmos a sós para te contar. Marcos a beijou então. Um beijo calmo, seguro, e cheio de todas as promessas que eles aprenderam a cumprir. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela e disse, a Emma vai surtar de alegria. Ela vem pedindo um irmão, ou irmã, há meses. Vai dizer que manifestou isso com pensamento positivo. Capaz que tenha mesmo. Marcos riu. Aquela menina parece ter linha direta com o universo. Naquela noite, eles conversaram até tarde sobre berços e faculdade, sobre como contar para Emma, sobre se esse bebê seria tão teimoso quanto a irmã mais velha, e se seus corações teriam espaço para ainda mais amor do que já sentiam. Mas a resposta, os dois sabiam, era assim. O amor não era um recurso limitado, ele só crescia. Quanto mais era compartilhado, 3 meses depois, eles se casaram no jardim de casa. Em uma tarde fresca de outubro, Emma foi a dama de honra, e a senhora Peterson a testemunha. A doutora Chun celebrou a cerimônia, que durou exatos 15 minutos, o suficiente para votos cheios de significado, e curta o bastante para prender a atenção de uma criança de 7 anos. Isabela usava um vestido azul simples, que abraçava sua barriga em crescimento. Marcos vestia a gravata que Emma escolheu, cheia de dinossauros desenhados que não combinavam em nada com o terno, mas combinavam perfeitamente com o momento. Emma ficou encarregada de levar as alianças, tarefa que ela levou tão a sério que ensaiou por semanas. No momento exato, entregou os anéis com a solenidade de uma juíza da Suprema Corte, e sussurrou, alto o bastante para todos ouvirem, agora vocês estão casados de verdade, e a irmãzinha vai ter o mesmo sobrenome que todos nós. Na semana anterior, tinham descoberto que seria uma menina, outra filha para se juntar àquela família cuidadosamente construída. Emma imediatamente começou a planejar o quarto do bebê, e a carreira futura da irmã como princesa ou veterinária, menos dependendo de seus interesses. É claro, quando Marcos colocou a aliança no dedo de Isabela, menos uma aliança simples, escolhida juntos numa joalheria local, pensou, em toda a jornada que os levou até ali, os erros, os anos perdidos, a graça encontrada nas segundas chances, e na sabedoria de uma menina que entendeu cedo demais, que o amor não se encontra, se constrói. Eu prometo te escolher, disse Marcos, olhando nos olhos de Isabela menos todos os dias, de todas as formas que importam. E eu prometo confiar em você. Isabela respondeu, menos com meu coração, com nossas filhas, e com essa linda bagunça que estamos fazendo juntos. Quando a doutora Chun os declarou oficialmente casados, Emma comemorou jogando pétalas de girassol para o alto. A senhora Peterson enxugou os olhos com um lenço. E ao longe um cachorro do bairro. Latiu. Como se aprovasse, a recepção foi na cozinha, menos com bolo, suco de maçã e o brinde elaborado por Emma, ao papai e à mamãe, que provaram que as melhores coisas da vida demoram para acontecer, mas valem a pena esperar. Naquela noite, depois que os pratos estavam lavados, e Emma dormia abraçada ao seu novo livro de irmã mais velha, Marcos e Isabela se deitaram na cama menos pela primeira vez como marido e mulher, e se maravilharam com a distância que haviam percorrido, até chegar a algo que no fundo sempre foi casa. Algum arrependimento? Isabela perguntou, com a mão repousando sobre a curva que guardava sua segunda filha. Marcos refletiu por um momento. Pensou em Sara, pensou na vida,
que quase escolheu, nos anos que perdeu com Emma, em todos os caminhos que poderiam ter seguido. E então respondeu: só um. Isabela ficou tensa. Qual? Me arrependo de ter demorado tanto para entender que as melhores coisas da vida não se planejam, não se compram, nem se controlam. Elas precisam ser cultivadas. Dia após dia, escolha após escolha. Isabela sorriu, encostando no ombro dele. Bom, a gente tem o resto da vida para continuar cultivando. Pela janela, o jardim, que construíram juntos, balançava na brisa da noite. E em algum lugar da casa, a filha dele sonhava com irmãs mais novas, fadas madrinhas. E famílias que se constroem até assumir exatamente a forma que precisam ter. Não era a história que nenhum deles havia planejado. Mas sem dúvida, era a história que eles nasceram para viver. Marcos adormeceu com a mão sobre a barriga de Isabela, sentindo o leve movimento de uma nova vida. E o ritmo constante de sonhos se tornando realidade, do jeito mais imperfeito, mais lindo e mais verdadeiro possível.